Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula número 2, Jonatas e Davi, porque eu quero falar com vocês sobre essa história dessa linda amizade, mas do ponto de vista um pouco mais, no ponto de vista de Jonatas. Nós sempre falamos sobre Davi. Quem nunca falou sobre Davi ou nunca ouviu sobre Davi? Sobre seus grandes feitos, sobre como ele era o homem segundo o coração de Deus, e até mesmo dos seus erros e dos seus acertos. Mas eu gostaria de chamar você agora para a gente olhar essa história um pouco mais sobre o ponto de vista do personagem Jonatas. E eu quero apresentar para vocês o Jonatas. Olha só, o Jonatas da nossa história. E no final do vídeo vocês vão ver uma dica de como fazer o Jonatas e algumas observações sobre os visuais, tá certo? Esse visual aqui, olha só o Jonatas, e também falaremos sobre Davi com sua harpa, o grande rei Davi, olha só, tá vendo o tamanho dele? Esse recurso é gratuito, é da tia Adri Zimmermann, que eu sempre posto lá no grupo do WhatsApp, né? A página dela, o YouTube, vários recursos. É um recurso gratuito do rei Davi e a Arca da Aliança. É lindo, a arca é linda. E lá no grupo eu já postei e postarei novamente o link, como que a tia Adri faz esse rei Davi. E vocês vão ver no molde e também na live da tia Adri que o meu rei Davi está um pouco diferente, tá certo? Os olhinhos, né, que eu coloquei outro, as cores, até o jeito de colocar aqui a harpa. E o da tia Adri é muito mais bonito, tá certo? Com muito mais detalhes. E eu amei esse Davi, tá vendo? E o dela tem muito mais detalhes. Então, vocês acessem o link lá no grupo e aqui também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo? E como eu falo pra vocês, com o mesmo molde eu fiz o Jonatas, com algumas diferenças, vocês estão vendo? Então, eu quis fazer do mesmo tamanho e eu queria o Jonatas e não achei uns que eu queria fazer. Então, eu fiz com o mesmo molde, fiz o Jonatas, né? O mesmo molde do rei Davi. Esse recurso aqui eu fiz assim. Então, lá vocês vão ver como que faz o rei Davi, a Arca da Aliança, e com muito mais detalhes, tá certo? Então, vai ficar aqui no link, o link da página da tia Adri vai ficar aqui na descrição e também lá no grupo eu sempre tô postando, tá certo? Então agora vamos para essa história. O rei Davi foi ungido rei, como vocês sabem, por Samuel, porque Saul não fazia o que era bom perante os olhos do Senhor. E com essa harpa aqui, ele tocava e acalmava o rei Saul, que foi tomado por um espírito maligno. Porém um dia Davi se tornou soldado, e porém um dia o rei Saul ouviu um cântico falando que ele matava milhares, porém Davi matava 10 milhares. E o rei Saul se encheu de ciúme, muito ciúme do rei Davi, e queria matá-lo. Mas e Jonatas? Jonatas, quando Davi ganhou aquela disputa e matou o gigante filisteu, o rei Saul não deixou mais Davi voltar para sua casa, ficou com ele junto. E Jonatas, quando viu aquele rapaz, o jovenzinho Davi, entregou para ele uma capa, entregou para ele algumas coisas e se tornou o seu melhor amigo. Mas não só um amigo de ocasião, ele se tornou a alma dele, amava a alma de Davi. Jonatas sabia que Davi fazia o bem, até para o seu pai, porque quando Davi tocava a harpa, o espírito que perturbava a vida de Saul melhorava, ia indo embora, e aí ele ficava melhor. E Jonatas via isso. Jonatas via a lealdade de Davi. Davi já tinha sido ungido rei e não sabia quando seria que ele estaria no trono.
Porém, Davi respeitava Saul e nunca fez nada de mal. A inveja de Saul que o fez odiar a Davi e persegui-lo. Jonatas viu tudo isso. Viu quando Davi matou o gigante filisteu, viu quando Davi foi bem recebido pelo rei Saul, viu quando ele tocava a sua harpa para ajudar o seu pai. Então, não era fácil para Jonatas ver, não é fácil para ninguém ver um parente, um pai, uma mãe com algum problema que o angustia. E Jonatas via Saul naquela situação. Porém, quando Davi, seu grande amigo, tocava a harpa, ele melhorava. E Jonatas viu que Davi era fiel ao seu pai. Porém, Saul odiava Davi. E ele viu que era sem motivo. Ele nem brigou com seu pai e nem brigou com Davi. Mas foi ali fazendo prova, conversando com um, conversando com o outro, tentando apaziguar aquela situação. Mas não foi possível. Não foi porque Saul estava disposto a matar a Davi de qualquer forma. Agora, ele viu, avisou a Davi e ajudou Davi a fugir. E disse assim a Davi: olha, eu sei que um dia você será rei. Então Jonatas sabia que a vontade de Deus é soberana, então não adianta lutar contra ela. Ele não sabia do seu futuro e fez uma aliança com Davi. Davi, quando você se tornar rei, ou até mesmo, eu não sei, daqui para frente, vamos fazer uma aliança, que eu cuido da sua família e você cuida da minha, não importa o que nos acontecer. E assim eles fizeram essa aliança e Davi fugiu para bem longe, para se livrar das mãos do rei Saul. Essa amizade, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: Jonatas não brigou com seu pai e não brigou com Davi. Às vezes, nós pensamos que para ser amigo de um, nós temos que ser inimigo do outro. Para estar em acordo com um, nós temos que odiar o outro. E esse personagem aqui, ele nos mostra que nós não precisamos disso. Que nós não precisamos, para ser amigo de um, odiar o outro. Ele poderia odiar Davi junto com seu pai. Ele poderia perseguir Davi junto com seu pai, pois ele era seu pai. Ou até mesmo ficar do lado de Davi contra o seu pai. Mas ele não poderia deixar o seu pai. Olhem aqui na cabeça dele, tem algo dourado. Sabe por quê? Eu quis simbolizar que Jonatas era príncipe. E se Saul falecesse, ele seria o rei. Então, quando Davi vai ser o rei, ele poderia pensar: se Davi foi ungido e será o rei, eu vou perder o meu reinado. Mas isso não fez ele odiar a Davi. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração temente a Deus. E ele sabia que mesmo que ele não fosse rei, o Senhor cuidaria dele. A amizade entre Jonatas e Davi, nós devemos aprender uma coisa. Infelizmente, na igreja, às vezes acontece de uma pessoa não ir muito com a cara da outra. E aí ela tenta puxar o maior número de pessoas para si. E para ser amigo dela, você tem que ser inimigo do outro. Ah, mas aquele cargo era para ser meu, ele está tomando. E aí se formam as famosas panelinhas, sabe? Nem sempre isso acontece e nem é todo o tempo, mas às vezes acontece. Mas eu quero convidar vocês a entender essa amizade entre Jonatas e Davi dessa forma. Então, nós não precisamos disso. Quando a gente vê uma panelinha se formando, e às vezes tem até um amigo, uma amiga nossa naquilo ali, e nós temos que fazer como Jonatas fez, aconselhar. Mas sempre vai dar certo? Não. Mas aconselhe. E você não precisa ser inimigo do outro para ser amigo de um. Então, quando fala, você tá vendo o que ela tá fazendo, o que ele tá fazendo, tá se achando, olha, e aí começa a inimizade, raiz de amargura no meio do povo de Deus. O inimigo das nossas almas
ele não vai tentar muito fora. Ele quer tirar o pessoal da onde? Da igreja, do caminho de Deus. Então, através dessa história, que nós possamos aprender isso. Isso geralmente acaba acontecendo. E aí a pessoa não vai chegar para você e falar assim, olha, né? Porque nós já estamos adultos, quando nós éramos crianças fazíamos isso. Agora se faz de uma maneira subliminar. Olha, você tá vendo? Tá se achando. Olha, deixa pra lá. Isso aí era pra ser meu. Olha, e aí começa aquela raiz de amargura e daqui a pouco tá todo mundo daquela forma. E Jonatas, é por isso que eu queria chamar a atenção para esse personagem. Ele continuou com seu pai e continuou amigo de Davi. Ele entendeu que o seu pai tinha era inveja e amargura, porém ele também não poderia abandonar. E Jonatas, mesmo perder, ele poderia, se Davi fosse rei, o que ele seria? Mas ele sabia que Deus tinha algo para ele. Então, quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa que nós gostaríamos até de estar fazendo, nós temos que parar e pensar. Ele está fazendo, ela está fazendo, mas eu creio que o meu Deus vai me dar algo também nas minhas mãos para que eu possa fazer a obra dele. E tentar apaziguar as situações, não deixar essa raiz de amargura entrar no nosso coração. Às vezes nós vamos ouvindo, porque Saul falava mal de Davi, e falava, e aquilo vai enraizando no nosso coração, e quando nós percebemos ou nem percebemos, já estamos com raiva do outro, porque um amigo nosso, uma amiga, alguém perto de nós está com raiva, sendo que nós não temos esse motivo. Então, vamos aprender com Jonatas. Jonatas teria tudo para odiar a Davi também. Davi ia tomar o trono, Davi talvez não, né? Ia ser o rei e talvez Jonatas perderia tudo. Porém, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus não ia o desamparar. E ele pensou, até se acontecer algo comigo, porque Jonatas também era um valoroso guerreiro. E ele guerreava, poderia acontecer alguma coisa com ele. E ele fez essa aliança com Davi. E mais pra frente, Davi ajudou o filho de Jonatas, Mefibosete. Então, que nós possamos aprender com a vida de Jonatas. Não deixar a amargura de ninguém tomar conta do nosso coração, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo nos deu que nós possamos fazer como ele, não deixar a amargura de ninguém entrar no nosso coração, que nós possamos apaziguar as situações. E quando o conselho não adiantar, que nós possamos orar ao Senhor Jesus e pedir pelas vidas que estão ao nosso redor. Então, não deixe amargura, não deixe panelinha tomar conta da sua vida. Não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível se nós pedirmos a ajuda de Deus, porque para Deus nada é impossível. Então, que a amargura de ninguém tome conta do nosso coração. E o resumo dessa amizade é isso. Você não precisa ser inimigo de ninguém por causa de outra pessoa. Você pode ser amigo de todos. No que depender de você, tenha paz com todos. Jonatas fez isso. No que dependeu dele, ele teve paz com seu pai e paz com Davi. Porém, o seu pai às vezes ficava muito bravo e brigava com ele. Como que você pode defender Davi se ele vai tomar o que é teu? E na verdade o reino era de Deus. E Deus deu ele a Davi como um dia deu a Saul. E assim é na igreja. A obra é do Senhor Jesus. A obra é dele. Então, ele coloca quem ele quer. E quando nós vemos, peçamos a Deus algo para colocar nas nossas mãos, para que nós possamos fazer a obra do Senhor.